Muito boa noite, você que está aqui na Canção Nova conosco para um programa celebrativo em festa. Nós queremos aqui trazer agora ao nosso coração e oferecer até você um pouco dos novos santos que a igreja canonizou tão recentemente. E hoje vamos começar com um deles apenas, Pier Giorgio Frassati, uma avalanche de vida. Era um homem, era um santo. Estamos em 1925, Pier Giorgio Frassati tinha apenas 24 anos de idade e Pio XI havia proclamado o Ano Santo da Paz. E em uma de suas muitas cartas que Frassati gostava de escrever, ele tinha o apelido de Robespierre. Entre os amigos, ele escreveu e disse assim: o vigário de Cristo abriu as portas santas. Estendo a você, meu amigo, o ramo de oliveira, o sinal da paz. Quando voltarem, encontrarão Robespierre mudado. Ele assumiu para ele o apelido e estava dizendo aquilo aos seus companheiros. Pier Giorgio, italiano, nascido em Turim em 1901, era filho de um senador Alfredo Frassati, fundador do jornal La Stampa, que inclusive existe até os dias de hoje, não mais pertencente à família, um expoente do mundo liberal esclarecido. Estudante de engenharia, voltamos a falar de Pier Giorgio Frassati, quando chegava à faculdade, era como se uma avalanche de vida estivesse entrando, diziam sobre ele. A vida de Frassati foi breve, mas não inacabada. Teve uma morte repentina aos 24 anos, em 4 de julho de 1925, acometido por uma poliomielite. Apaixonado pelos esportes e pela vida cultural, poderia ter seguido apenas as promessas de um futuro brilhante no mundo, mas escolheu outro rumo. Colocou Cristo no centro de tudo e assim transformou cada escolha em um testemunho de santidade, deixando-se ser conduzido por 3 pilares: a oração, a Eucaristia e a caridade. É sobre este grande menino, jovem, santo, homem, que nós vamos falar aqui no nosso programa de hoje. E eu tenho o imenso prazer, a imensa alegria de, neste programa hoje, receber pessoas muito especiais. Não somente os convidados que estarão aqui conosco no estúdio, mas também outros que chegarão de fora e participarão também dele. Inclusive, vamos ter como convidados especiais um que vem do céu, João Paulo II, falando de Pier Giorgio Frassati, claro. Bom, é um programa que está apenas no começo. Já quero cumprimentar os nossos convidados que já estão por aqui. Padre Rodolfo Cabral dos Anjos, doutorando em Filosofia pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Padre Rodolfo. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando desse grande santo. Pier Giorgio Frassati é um santo, podemos dizer, por que não, dos nossos tempos e que tem muito a nos ensinar, sobretudo aos mais jovens. Um padre jovem falando de um jovem, vai ser muito legal isso, hein? Recebo com gosto também aqui o Moisés de Oliveira, jornalista, historiador e escritor, autor deste livro aqui, Um Tipo Suspeito. Era assim também que Frassati se intitulava e falava dos seus amigos. Moisés, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo, boa noite, Padre Rodolfo, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês também, falando desse santo que ele interpela a gente com a vida dele, né? Ele sempre é um grande modelo para nós e é uma pessoa que coloca para a gente essa questão, né? Olha, você pode ser santo também, né? Olha, e recordando, gente, tivemos a canonização de Pier Giorgio Frassati e tivemos também de Carlo Acutis. No programa de hoje a gente quer se dedicar especialmente a Pier Giorgio Frassati, tendo em vista o grande fenômeno do conhecimento já mundial, que é Carlo Acutis. E Frassati merece também agora uma atenção muito particular, porque eu igualmente me encantei por Frassati, especialmente nesses últimos dias, logo depois de sua canonização, quando a gente começou a ouvir sobre Frassati, eu falei, meu Deus, o mundo merece conhecer Frassati também. Foi isso que os senhores pensaram também, é isso? Sim. Perfeitamente. Então, eu até me surpreendi bastante, porque a história do Frassati, de certa forma, já nos era conhecida em algum aspecto, no seminário, principalmente em virtude da sua filiação, associação aos vicentinos. Então, sabíamos que tinha um beato vicentino aí, jovem, etc., mas não com grande profundidade. Dada o anúncio da sua canonização, comecei a me interessar muito mais profundamente pela vida dele, por minúcias e detalhes da vida dele. Eu tive a ocasião de compartilhar isso num vídeo de poucos minutos e, para minha surpresa, uma multidão gigante de pessoas sequer tinha ouvido falar dele.
Então, e ao ouvirem algumas coisas sobre ele, ficar, nossa, que santo potente, que santo que tem tanto a nos ensinar hoje, inclusive. Eu concordo plenamente com isso aí. E olha, para você de casa agora também, a TV Canção Nova esteve em Turim, esteve na casa de Frassati, esteve na igreja de Frassati, participava das celebrações das Santas Missas, esteve em lugares onde ele esteve e fez um documentário lá poucos anos atrás. E eu busquei esse documentário, fizemos uma síntese e você merece conhecer, ver, ouvir, inclusive parentes e pessoas que conhecem muito bem Frassati. Então assista aí agora. Em 6 de abril de 1901, nasceu aqui, exatamente nesta casa, Pier Giorgio Frassati, que nós vamos conhecer agora. Mas quem foi Pier Giorgio Frassati? Como todos os santos, ele era muito próximo de Deus. Para mim, Pier Giorgio é um grande amigo, de quem me sinto muito próxima. Eu penso que ele é um modelo para toda a juventude católica, na vivência das amizades, na coerência de vida. É verdadeiramente um santo, um modelo que quero seguir. Um exemplo de santidade, porque nós vimos que ele poderia ter tido uma vida bem diferente da que teve, mas ele preferiu ajudar os outros, dar a vida pelos pobres, e por isso, pela escolha de vida que ele fez, é um verdadeiro exemplo para todos os jovens da Europa e do mundo. Para mim, Pier Giorgio é um excelente exemplo para a juventude, pelo fato de ele ser um rapaz alegre. Ele sabia ligar as realidades naturais e sobrenaturais. Em Turim, bem próxima à casa de sua família, está a paróquia de Crocetta, onde participava ativamente. Interessante imaginar que nessa igreja, Pier Giorgio recebeu os sacramentos da iniciação cristã, cultivou o hábito de participar da missa e de se confessar com frequência. A casa, construída em 1875, ainda hoje conserva os mesmos móveis da época de Pier. E muitas surpresas. Da pochi anni, quando Pier Giorgio nasceva, era proprietário. Seu pai era proprietário e fundador de um jornal muito importante chamado La Stampa, que em pouco tempo se tornou o segundo mais importante da Itália. Sua mãe tinha um temperamento completamente diferente do pai. Era uma pintora apaixonada pela arte. Passava muito tempo em seu ateliê pintando. Neste ambiente, nasceu Pier Giorgio e minha mãe Luciana. Luciana. Na casa de Poloni, rastros da vida de um jovem que viveu para valer, que aproveitava cada minuto dos seus dias. Este é seu quarto. Em sua cama, o rosário e a cruz. Entre tantos detalhes, os equipamentos que usava na neve e nas montanhas, que podia contemplar de sua janela. As famosas montanhas que ele tanto amava. Um lugar com muitas particularidades. E andando por Poloni, quantas coisas remetem à vida de Pier Giorgio. Esta é uma das igrejas que frequentava. Quando ele passava por Poloni, dizem que o cavalo parava sozinho em frente à igreja, de tal modo que pudesse fazer o sinal da cruz e prosseguir a viagem. Como todo ser humano, passou por momentos de crises e dificuldades. Sofria, por exemplo, ao ver os conflitos que seus pais, como casal, viviam. Uma grandíssima dor para Pier Giorgio era ver os desentendimentos entre os seus pais. Afrontou este problema com amor, fez renúncias por causa disso. Chegou, por exemplo, a dizer que seu sonho era ir à América, mas permaneceu com sua família. Em uma carta escreveu que depois do amor pelos pais, o maior amor que existe é o da amizade.
Como homem cristão, testemunhou a vivência da castidade. Viveu o amor. No ápice de sua juventude, se apaixonou. Poi era Laura Hidalgo era uma das moças da Ação Católica, uma amiga de Pier Giorgio. Num certo momento, ele se apaixonou por ela e viveu este sentimento sozinho, sem dizer nada a ninguém. Ela mesma nunca soube deste sapeva amor. niente di questo. Era um jovem inteligente, estudou engenharia e se engajou na política. Uma de suas indignações foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Ele se submetia às brincadeiras para se posicionar contra a participação da Itália nesta guerra. Uma vez perguntou à cozinheira: "Você daria a vida para que a guerra terminasse?" Ela disse: "Eu não, sou jovem, gosto de viver." "Eu sim", disse Pier Giorgio, "a daria agora." Este é o Hospital de Cotolengo, onde tantas e tantas vezes foi ao encontro dos pobres. Pier Giorgio vinha aqui para trazer ajuda material e para estar com eles. Trazia seus colegas da escola, da universidade, seus amigos e os pedia para também trazer algo para ajudar. Ele se aproximava até mesmo daqueles que causavam impressão aos outros. Tinha esta dedicação. Ele via valores e beleza que outros não via. Ele saía daqui com uma alegria sem igual. Incansável. Não retinha para si sua saúde ou energia. Se doava constantemente. Não demorou para que esta fama de santidade se espalhasse. Pouco tempo depois foi aberto seu processo de beatificação. Em 1989, uma surpresa. O Papa João Paulo II vai à Polônia e reza diante do seu túmulo. Dichiariamo con la nostra autorità apostolica che il venerabile servo di Dio Pier Giorgio Frassati d'ora in poi sia chiamato beato. Entramos na vida de Pier Giorgio Frassati, entramos naquela Itália da década de 20, de 1920. Deixo livre para os senhores o que querem comentar sobre tudo isso que a gente viu. Talvez cada dimensão da vida dele coubesse um programa específico. Tá? Faríamos uma grande série com várias temporadas sobre a vida do Frassati, porque é impressionante. E essa é uma boa ideia, hein? Atenção. Opa! Tá falando na canção nova, atenção. É isso aí. Porque é impressionante assim, a intensidade com a qual esse jovem, por que não, um jovem de 24 anos, viveu a sua vida e não com indiferentismo e não alheio à realidade que o circundava. Porque muitas vezes, se hoje, século XXI, temos rede social, tivemos grandes papas que nos alertaram que a santidade está ao alcance das nossas mãos, como o grande São João Paulo II, por exemplo, nos falando isso, insistindo nisso ao longo de todo o seu pontificado. Imagina como era a mentalidade da época da década de 20, do século passado, né? Aquela santidade muito mais voltada para os religiosos que fugiam do mundo porque o mundo oferecia os perigos, as tentações, as armadilhas, das quais nós tínhamos que fugir. Conhecendo a vida dele, disse, nossa, que santo que pode nos ensinar tanto hoje, principalmente aos jovens que estão no meio do mundo e que têm essa sede por um ideal, por um sentido da vida. Tudo que o senhor falou aqui, eu vou trazer mais agora um ingrediente com a Ana Raquel. Ela é historiadora, especialista em história do cristianismo, mestra em literatura e interculturalidade. E, primeiro de tudo, vou pedir a ela que se apresente para a gente um pouquinho. Ana, seja bem-vinda, boa noite. Olá, é uma alegria estar aqui hoje para conversarmos um pouco sobre São Pier Giorgio Frassati. Eu sou Ana Raquel, historiadora e especialista em história do cristianismo, e espero aprender bastante com os demais convidados e dar algumas contribuições também. Agradeço o pessoal da Canção Nova pelo convite, cumprimento Ronaldo, os demais convidados e todo mundo que está acompanhando ao vivo. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Continua aí, que já vou te chamar de novo aqui, mas antes, agora eu quero escutar do Moisés. Moisés, e você? Como é que você conheceu Frassati? Por que você escreveu este livro aqui? O que mexeu contigo quando ouviu falar dele a ponto de escrever este livro aqui, Um Tipo Suspeito?
Eu conheci o Frassati a partir das Jornadas Mundiais da Juventude, né? Primeiro acompanhando de longe, né, a jornada de Colônia em 2005, depois a de Sydney em 2008 e em Madrid aí já participando lá. E ele sempre é um dos patronos, né, desde 1990? Sim, desde que ele foi beatificado, né? ele passou a ser sempre, sistematicamente, um dos patronos das jornadas, porque ele é o símbolo do santo jovem, né? Tem aquele texto famoso, que é um texto meio apócrifo, né, dos santos de calça jeans. Ele é um símbolo disso, né, o santo de calça jeans, que agora ele divide essa simbologia com o Carlo Acutis, né? E desde o primeiro momento em que eu descobri, né, a existência dele, me chamou muita atenção. Isso que o Padre Rodolfo falou, né, esse santo que é alegre, é um santo que ele pode estar aqui do seu lado. Você está na rua e pode ser ele, porque é um santo muito comum. É uma pessoa que ele não se destaca pelos grandes feitos, ele se destaca pelo que ele é, pelo comportamento dele no dia a dia, pelo que ele faz no meio aos amigos, no meio da família. Uma coisa que me chamou muito a atenção nele é que ele era uma pessoa muito consequente. Ele era um cristão, um católico, e a partir do momento que ele pensava, se eu sou católico, eu tenho que vivenciar isso o tempo todo. Então eu tenho que ser um bom filho, um bom amigo, um bom estudante, e um bom cristão frequentando os sacramentos. Ele lia muito sobre os santos, ele lia os textos, né, dos santos, ele acompanhava bastante o que acontecia em Roma, assim, ele lia as encíclicas. Você estudou a vida dele toda para colocar nesse livro aqui, uma síntese, é isso? Sim, a ideia, justamente quando eu percebi que ele não era tão conhecido, como o Padre Rodolfo falou, porque como eu acompanhava, eu achava que todos sabiam, mas ao perceber que não, pensei, eu acho que é possível levá-lo um pouco para as pessoas. Como já vi algumas obras direcionadas a adultos, eu pensei, pode ser uma forma de levá-lo às crianças, né? Então eu fiz um livro contando a história dele direcionada às crianças. Com bastante ilustração, que eu estou vendo aqui agora. A gente vai estar mostrando na tela também. Está bem rico, bem bonito. Está aqui e mostrando exatamente ele em todas essas atividades ali na igreja, com o grupo de amigos, na natureza. Sim, é um pequeno resumo dessa vida, de todos esses aspectos da vida dele, para apresentá-lo para as crianças. Está aí, amigo dos pobres, está aqui, está tudo beleza de livro. Eu vou voltar agora e perguntar para a Ana Raquel também como é que ela conheceu Frassati. Conta para a gente como foi a tua experiência também, Ana. Eu conheci São Pier Giorgio Frassati em 2015. Eu morava em Roma, soube que haveria uma exposição do Santo Sudário em Turim, viajei para lá e deixei até um número razoável de dias para poder conhecer outras igrejas e outras coisas relacionadas a santos. Eu sabia que Dom Bosco era de lá. Então, chegando à Catedral de Turim para ver o Santo Sudário, não entrei diretamente. Era necessário fazer todo um percurso ao redor antes de entrar para visitar o Santo Sudário. Na parte final desse trajeto, antes de entrar na catedral, ficava uma exposição dos santos e beatos relacionados à cidade de Turim, não necessariamente da cidade, mas que atuaram lá. Então, eu vi banners com imagens de vários santos, Frade Bruno, José Cafasso, o próprio Dom Bosco, Domingos Sávio, José Cotolengo e tantos outros, incluindo o beato Pier Giorgio Frassati, que logo me chamou a atenção pela jovialidade, pela beleza e principalmente pelos olhos muito profundos que pareciam até que estavam olhando para mim. Eu li a biografia, aquilo me impactou e eu procurei conhecer igrejas e outras coisas relacionadas à história dele. Quando eu voltei para o Brasil, eu comprei o livro Meu Amigo Frassati, e um livro também impressionante, muito emocionante, como é a vida de Frassati. E eu tenho lido essa obra com o pessoal do meu grupo de literatura. A gente já está finalizando.
Obrigado, Ana, por contar para a gente essa sua história também, o seu testemunho com o Frassati, como cada um aqui está mostrando como foi que ele entrou na vida de cada um de nós, não é? Nós vamos para o intervalo, é bem rápido agora. Na volta, continuo com os nossos convidados e trazendo mais convidados também aqui para o nosso programa de hoje, hein? Voltamos já. Ad honorem sanctet individue Trinitatis. Para a honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, declaramos santos os beatos e os inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a igreja sejam devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Igreja Católica tem 2 novos santos, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. 2 santos cheios de vitalidade, com o coração inflamado no amor por Cristo, que viveram no mundo, mas não eram do mundo. Jovens diferentes, mas semelhantes, na dedicação aos pobres, na alimentação diária da Eucaristia. A santidade, uma sinfonia, mas também a imagem de um poliedro para atrair os jovens, porque não é uma unidade monolítica, mas uma rede de vários dons que o Espírito derrama incessantemente sobre ela, tornando-a sempre nova, apesar de suas misérias. Reviver tudo isso e, como católicos, poder viver este momento é revigorante. A igreja que costuma sempre surpreender o mundo. Recentemente, com o conclave, a gente viu a grande surpresa. O mundo olha e se encanta com o catolicismo. E um momento como esse também, de canonização de 2 jovens, me pareceu muito semelhante. E alguns chegaram até a dizer, a igreja está usando de estratégia para atrair os jovens. Não sabem o que é a igreja, né, Padre Rodolfo? Exatamente, exatamente. É o contrário, eles têm que aprender com a igreja, não dessa forma, né? Não precisa, a igreja não precisa de estratégia. É o Espírito Santo quem tem as estratégias dele ao longo de todos esses milênios, inclusive. Exatamente. Mas vamos lá. Pier Giorgio Frassati, vamos falar daquele tempo de Pier Giorgio Frassati. Ele conseguiu entrar no espírito daquela década de 20 que saído de um pós-Primeira Guerra Mundial e depois estava no momento em que a Itália estava em ebulição política também, o início do fascismo de Mussolini, que não tem nada a ver com o que hoje se fala aqui no Brasil e em outros lugares sobre fascismo. É uma coisa completamente destoada, não tem relação. A Itália estava em ebulição e aquele jovem conseguiu manter um espírito sereno, silencioso, alegre, como se não estivesse no mundo. Como é que a gente pode interpretar isso? Eu tenho essa impressão que foi muito acentuada quando o pai dele foi nomeado embaixador na Alemanha. Eles se mudam para Berlim no pós-guerra e viviam muito bem, claro, o embaixador, imagina, né? A gente sabe muito bem as missões que os embaixadores têm e também os convívios sociais que eles têm que estabelecer para desempenhar a contento a sua missão. E ao mesmo tempo contrastava com toda aquela alta burguesia na qual ele convivia, uma pobreza miserável que se instaurava na Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então, lá conta-se que ele encontrou um frade, um padre alemão, o padre Sonnenschein, que era conhecido como um franciscano alemão, um São Francisco de Berlim, uma coisa assim. E era impressionante, porque ele via a dedicação daquele homem com aquelas pessoas que estavam muito atingidas por aquilo. E ele tem comentários políticos muito afinados, não só com o tempo, como, por exemplo, ao dizer que tudo aquilo, as consequências do Tratado de Versailles, o alto peso que impuseram sobre os alemães, iriam desencadear uma nova guerra, iria desencadear um novo conflito.
porque a forma como estava sendo conduzida aquilo dali era degradante, humilhante para o povo alemão. Em síntese, eu também já escutei isso. Ele tinha uma visão política fantástica. Curadíssima. Você percebeu isso também, Moisés, quando pesquisou sobre ele? Sim, ele sempre esteve muito atento ao que estava acontecendo, principalmente na Itália. E ele nunca deixou de fazer esses comentários e de se posicionar. Tanto em relação ao fascismo que estava começando a nascer naquele momento. Só trazendo para essa atualização, essa atualidade em que vivemos, ele era um jovem politizado, estava atento a tudo que estava acontecendo no mundo de sua época. Sim, ele era filiado a um partido político, né, o Partido Popular Italiano, que estava sendo fundado naquele momento e que tinha como plataforma a doutrina social da Igreja. Era um partido que pretendia levar para a política comum da Itália a doutrina social. E ele aderiu a esse partido. E, ao aderir a esse partido, também ele se posicionava, de um lado, contra o fascismo, que estava nascendo, ainda não tinha chegado ao poder, mas já era um movimento muito forte, ali no começo dos anos 20, contra o socialismo, que também era bastante forte, e contra o liberalismo, que era quem governava a Itália naquele momento e que era, inclusive, a visão política do pai dele. Então, ele tinha uma visão muito clara que era afinada com a doutrina social da Igreja. Então, a doutrina social da Igreja, cujo fundamento está muito bem colocado na Rerum Novarum, estava fresquinha na época e certamente ele se baseava muito nela para olhar para tudo isso, não era? Perfeitamente. Era isso? Perfeitamente, perfeitamente. Tanto é que ele era associado à Ação Católica, os vicentinos, a Associação de Universitários Católicos. Então, tudo isso mostrava que ele estava, ao mesmo tempo, muito antenado com o mundo, com a política que acontecia no mundo, mas ele não dissociava isso da fé. Ele não entendia que a sua expressão de fé, a sua experiência de fé, a sua vivência de fé, era uma coisa para ele viver privadamente, viver na igreja, viver só com os amigos, que política é o vale-tudo. Não, pelo contrário, ele entendia que a fé era o eixo central da sua vida e com a sua fé ele iluminava todas as suas ações, inclusive a política. Eu vou chamar aqui agora um outro convidado no nosso programa, é o padre Paulo Dalladea. O padre Paulo ele é brasileiro, mas ele já há 6 anos vive fora, é missionário da Misericórdia, esteve nesses últimos 6 anos em Ares, trabalhando lá como missionário da Misericórdia, Ares, cidade de São João Maria Vianney, e também em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, lá na França, 3 anos em cada uma dessas cidades. Ele agora está de volta para o Brasil, por enquanto está agora em Manchester, na Inglaterra, e gravou para nós, falando exatamente sobre Frassati. Ele tem uma visão sobre Frassati muito interessante também. Seja bem-vindo, padre Paulo. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem com você? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando para todos esses telespectadores que nos assistem. Quando a gente fala de São Pier Giorgio Frassati, eu vou chamar ele de São Pedro Frassati. Acho que é melhor, só traduzir o nome, né? Pedro Frassati foi um jovem que nos mostra que a santidade não é peso, mas é caminho de alegria. Ele amava o esporte, era esportista, fazia várias modalidades, amava a montanha, os amigos e, ao mesmo tempo, tinha uma vida de oração intensa que se manifestava no compromisso com os pobres. Ele dizia, inclusive, que Jesus vem na Eucaristia cada dia na minha vida e eu retribuo visitando os pobres. É assim que ele retribuía a presença de Jesus na sua vida. João Paulo II chamou também, no momento da beatificação, de o homem das 8 bem-aventuranças, porque nele a fé e a vida caminhavam juntas, sem moralismo, sem dureza, sem esse tipo de rigidez doutrinal ou dogmática. Só a leveza vinha justamente dessa autenticidade. Viveu o evangelho com simplicidade, com os amigos, desafiando, de forma encarnada, né? E até com humor. Ele fundou uma sociedade que ele dizia, a sociedade dos tipos suspeitos, dos tipos ruins, né? De tipi loschi em italiano, sombrios, ruins, suspeitos. Você pode traduzir de várias maneiras, mas tem aí um quê de humor nessa história. Ele se dizia tipo suspeito, tipi loschi, né?
Isso inspira a juventude de hoje, humor, compromisso, fidelidade ao Evangelho. Mostrar que é possível ser santo sendo jovem de verdade, cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de alegria. A santidade não pode ser peso. Ela é viver com alegria e fidelidade ao Evangelho no dia a dia. Isso é a santidade. E é isso que São Pedro Frassati nos mostra. Moisés, o que a gente pode tirar do que a gente acaba de ouvir também aqui do Padre Paulo? O Pier Giorgio, ele era realmente um cara muito alegre. Ele era aquela pessoa assim que todo mundo queria tê-lo como amigo. Tá? Era muito bom estar perto dele, porque ele era sempre muito alegre, muito para cima, né, como se diz hoje. Era uma pessoa que, como você falou na abertura do programa, era uma avalanche de vida, né, que chegava em toda a roda em que ele se aproximasse, as pessoas ali elas se sentiam bem, porque ele levava essa alegria, que era uma alegria que estava dentro dele, era a alegria de Cristo, né, que extravasava, né? Ele estava sempre levando as pessoas para a missa e fazia isso de forma leve, né? Tem um caso famoso dele em que ele apostou com um amigo num jogo de sinuca. Olha, se eu ganhar, você vai comigo na missa, que era um amigo que não estava indo tanto, e parece que ele ganhou e o amigo teve que ir com ele. Então, era uma pessoa que ele vivenciava a fé dessa forma alegre, não era uma coisa, não, você tem que ir na missa. Não, vamos comigo, vamos jogar aqui, se eu ganhar, nós vamos. Então, ele estava sempre levando essa alegria para todo mundo. E isso também se demonstrava nessa prática dos esportes, né? Ir para as montanhas, que era uma coisa que ele adorava, era uma forma de chegar mais perto de Deus também. Era um esporte, mas era uma forma de se aproximar de Deus. Mas não só as montanhas, ele gostava muito de andar a cavalo, de remar, ele levava os amigos, muitos esportes. Se destacou bastante aqui o montanismo. Eram esportes de aventura, né? Principalmente esportes da natureza. A cavalo também, ele gostava muito de andar a cavalo, não é? Uhum. A gente está percebendo uma outra coisa também desse santo, desse novo santo, Pier Giorgio Frassati. Ele viveu num ambiente muito ruim, muito negativo. O ambiente contrário não foi obstáculo para que ele vivesse do jeito que viveu. Pelo contrário, se tornou um campo fértil, onde ele floresceu e ele atraiu a muitos neste ambiente contrário. Como é que a gente analisa isso, padre? Isso é característico de quê? De quem? Pois é, um pouco daquilo que a gente falava, né? A gente não pode dispensar de maneira nenhuma a graça do Espírito Santo. E muitas vezes nós nos escusamos de assumir as nossas responsabilidades, aquilo que é próprio do ser cristão, justamente por pensar que eu vou esperar o momento certo, o tempo certo da minha vida. Então, eu tenho que esperar me formar na universidade para poder, sim, realmente agora colocar os meus talentos à disposição. Eu tenho que esperar aqueles, né, que vão casar, constituir família, me estabilizar. E assim sucessivamente. No fundo, eu vou esperar um cenário político, econômico, geopolítico, ideal, de paz, de prosperidade. Quando se teve na história da humanidade um cenário como esse, completamente favorável? Nunca. E a gente percebe justamente o contrário. São exatamente nos cenários menos favoráveis que o testemunho desses grandes homens, ao longo de toda a história, e aqui principalmente do Frassati, ecoaram nos corações. E assim como ele, é isso que a Igreja faz com a canonização, com a nossa veneração aos santos, de mostrar que, assim como ele o fez em ambiente tão inóspito à fé, em um ambiente tão desafiador a viver a fé católica, também nós, em nosso ambiente, no universo onde a gente está inserido, com os meios que nós temos à nossa disposição, podemos e devemos fazê-lo. Vou fazer uma comparação aqui. Com certeza. Vamos do Gênesis ao Apocalipse, isto é, nós não temos mais o Éden e nós ainda não chegamos na Jerusalém Celeste. Perfeitamente. É neste ínterim aqui que a gente está, vamos viver e aqui testemunhar o Cristo que conhecemos. Exato. Perfeitamente.
E é bom lembrar também que esse cenário inóspito em que ele viveu estava dentro de casa também, né? Que o pai dele era agnóstico, a mãe era católica, mas uma católica fria, e uma família que tinha muitos conflitos internos ali. Então, isso não foi um obstáculo para ele, né? Talvez até tenha sido um estímulo a superar aquilo ali através da fé, né? Rapidamente, você que falou sobre a infância dele, como é que ele descobre ao Cristo? Como é que ele sente a sensibilidade pela fé? Já que dentro de casa não foi, ele não tinha isso dentro de casa e não tinha os pais que promovessem isso. Começou um pouco em casa, porque a avó era muito católica, muito religiosa. Atenção, avós, começa pelo amor um de Deus, pouco continuem pela assim. avó. E um detalhe curioso da vida dele, ele foi reprovado durante a infância na escola por causa do latim. Ele era muito ruim em latim. Por causa disso, o pai dele contratou um tutor para ajudá-lo. Esse tutor era um padre jesuíta, e foi a partir disso, desse padre jesuíta entrando na vida dele, que aí sim ele começou realmente a se aproximar. Ele já tinha isso no espírito, né? Ele já tinha essa fé dentro dele, tanto que pequeno ele já era uma pessoa muito generosa, caridosa. Mas a partir da intervenção desse padre, aí que ele começa a desenvolver realmente a fé, o conhecimento dele. Benditas dificuldades que a gente encontra na nossa vida, benditos problemas que surgem em nossas vidas, né, padre? Foram a providência para que esse menino descobrisse a Deus. E tem um episódio interessante nesse período histórico da vida dele, é que por volta de 8 anos de idade, esse padre jesuíta, né, o propõe de comungar todos os dias. A essa proposta, a mãe se opõe drasticamente, apesar de católica, porque havia ainda aquela mentalidade muito forte de uma comunhão diária ser uma espécie de banalização da Eucaristia, etc, etc. Mas a revelia da mãe consegue-se que ele tenha essa frequência à comunhão, e desde então, até o final da vida, né? Então, mostra que, claro, ele era um homem de uma personalidade, de ideias muito convictas, de uma fé muito profunda, mas que tudo isso brotava da Eucaristia. Da missa. Da missa, que era o centro do dia dele. Alguém me disse que ele saía escondido de casa para a mãe e o pai não verem. Ele ia para a missa cedinho e voltava também. Eles nem percebiam que ele tinha voltado e ele saía cedinho, escondido para ir à missa. Exatamente. Então, assim, é isso, né? Muitas vezes a gente acaba menosprezando muito o valor da missa em todos os sentidos, inclusive no sentido prático, porque toda essa vivacidade, toda essa alegria, toda essa pujança do Frassati, que o levava a fazer tantas e tantas coisas que foram sendo descobertas depois de sua morte, inclusive, principalmente no que tange o seu cuidado com os enfermos, a sua atenção com os pobres, era extraído da Eucaristia. A força dele vinha da Eucaristia. Então, mais do que qualquer outra coisa, e isso liga muito todos os santos, mas em especial esses dois santos que foram canonizados juntos, esse amor impetuoso pela Eucaristia. Deixa eu aproveitar isso aqui. A Ana Raquel fala sobre isso. Ela fala que Frassati era alguém que ele é um modelo de adorador. A gente vai ver agora a Ana Raquel exatamente falar sobre isso. Ele tinha também o amor à Eucaristia, o amor a Jesus Eucarístico como primordial. E daí veio todo o seu restante de apostolado. Vamos ouvir. Um outro tópico que a gente pode apontar aqui, que é atemporal, é a adoração. Frassati, ele é também um modelo de adorador. São vários os relatos que falam da emoção de Frassati ao receber a Eucaristia, do modo como ele permanecia em adoração, muito concentrado, muito recolhido, e há quem fale até transfigurado realmente. Também se fala que certa vez uma vela estava com a cera pingando e ele não sentiu, né? Estava sendo queimado e não sentiu. Tamanha concentração ali na oração. Meu Deus, como é bom a gente ouvir tudo isso, vendo tudo que se fala sobre Frassati. Às vezes esse detalhe de onde estava o seu segredo fica encoberto. Exato. Não é? O segredo dele estava aí. Exatamente. E isso nos mostra hoje, principalmente para nós aqui no Brasil, que temos, graças a Deus, esse acesso à missa. Em vários lugares no Brasil você encontra um acesso à missa diária, inclusive, mostrando
principalmente aos jovens, como ele era jovem, mas também a todos nós cristãos, católicos, essa importância da missa, né? Esse valorizar a missa, de fazer da missa o coração do nosso dia, de fazer da missa o eixo central da nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós, enquanto católicos, acabamos conhecendo pouco sobre o que é a missa, o que se celebra na missa, e acaba sendo aquilo que eu ouvi uma vez de um moleque de 7 anos. Não gosto muito de ir para a missa, porque senta, levanta, ajoelha. Para muitos de nós, inclusive, a missa continua sendo isso. Senta, levanta, ajoelha. A gente esquece de ver que é o sacrifício de Cristo, aquele único e verdadeiro sacrifício diante dos nossos olhos. É Deus que vem até nós, como o Frassati dizia, né? Ele vem até mim e eu vou até ele através do serviço dos pobres, né? Dos doentes. E eu sintetizo isso. E é o resumo das mais belas vidas. Exato. A Eucaristia. Exatamente. Nós vamos para o intervalo, gente. Olha, é bem rapidinho. Volto já para mais um bloco do programa. No programa de hoje vamos ter também a presença aqui de alguém, de um testemunho muito legal, do Christopher, que vai estar com a gente aqui falando também como o Frassati entrou na vida dele, como hoje ele vive também olhando a vida de Frassati. Já, hein? Vamos voltar já. Intervalo. Eu retorno aqui com nossos amigos também, para nós continuarmos a falar sobre São Pier Giorgio Frassati, que é hoje aquele que nós estamos aqui aprofundando um pouquinho mais ainda, e eu já volto aqui falando com você. E a cultura de Frassati é interessante, era um jovem muito culto, um jovem conhecedor. O que você pode falar sobre isso também? Então, o que é muito interessante é que, por morar ali na Europa, tinha esse acesso, esse trânsito entre os países muito fácil. E essas férias escolares e a família fazendo parte dessa alta burguesia, então ainda dispunha de acessos econômicos. Tudo isso favoreceu para que ele tivesse uma boa formação cultural também, o que favorecia ainda mais que ele tivesse uma boa leitura da realidade. Que estava em volta dele. Ele interessou-se para estudar engenharia, se especializando lá no Instituto Politécnico de Turim, engenharia de Minas, mas com uma intenção muito clara, de ajudar os mineiros, a classe que ele via muito precisada naquela época, naquela ocasião. Eu fico impressionado. Quem é alguém que é capaz de fazer isso? É impressionante. Eu vou estudar tal matéria porque eu estou vendo que eles precisam de alguém ou de algo que eu possa fazer por eles. E outra coisa, paralelo a isso, uma pressão muito forte familiar, como a gente viu, né, aqui, uma família que não comungava dos mesmos ideais e sentidos que ele apresentava naquela época, e que havia uma pressão muito grande sobre ele para ele ser o sucessor do pai, principalmente no jornal, nos negócios da família, etc., na política, ou então de realmente assumir, né, o trânsito na alta sociedade italiana, etc., né? Então, de repente, ele direciona a sua vida simplesmente para até a vida profissional, para ajudar os mais pobres. Isso dali foi um ponto de conflito, de confronto enorme. O que você acrescenta sobre isso, esse pensamento de Frassati, Moisés? Sobre isso, né, que o padre falou, conta-se, né, que os pais, né, eles tinham uma impressão de que o filho ele era um cara fracassado, porque ele não estava seguindo os passos que o pai queria, ele não tinha o trânsito na alta sociedade que a mãe sonhava. Então, ele parecia, aos olhos dos pais, aos olhos do mundo, como um fracassado. Tanto que alguns amigos dele brincavam também, até porque ele gostava muito de estar junto com os pobres, chamavam ele de Fracassati. E era uma brincadeira que ele assumia também. E foi a grande surpresa da família quando ele morreu, que de repente apareceu no enterro uma grande multidão. A gente tem imagem aqui do sepultamento dele, o pessoal vai colocar ali na tela já, o caixão dele sustentado por uma multidão. Sim, que eram os pobres com quem ele tinha contato, que ele ajudava, ele cuidava, que descobriram que também não sabiam que ele era o filho do senador. Eles descobriram naquele momento, quando saiu no jornal. Aliás, os pobres que ele atendia diariamente não sabiam que ele era rico. Exatamente. Ele não parecia rico. E os ricos não sabiam que ele cuidava dos pobres. Então, foi nesse momento que todo mundo descobriu que era a mesma pessoa, né? E foi uma grande surpresa para todos. Eu fico imaginando os sentimentos dentro dele, com aquilo que os pais o julgavam, o seu círculo social o julgava, ser um fracassado, ser isso e aquilo, mas ele com aquele amor tão grande por Deus... Eu acho que esse sentimento ele é muito parecido com quem se decide por Deus, até os dias de hoje, né, padre? Perfeitamente, né? E teve um tempo na vida dele em que ele chegou a cogitar o sacerdócio. Disse, será que sim? Será que não? Né? E ele olha e diz, não, Deus me quer enquanto leigo, etc. Tanto é que ele toma
o hábito terceiro, né? Era da ordem terceira dominicana, ele tinha grandes devoções pelos santos dominicanos, justamente por associarem na sua espiritualidade esse dom, esse carisma da pregação, da fé e da assistência aos pobres, né? Da caridade, né? Então ele... Vamos Nessa lá. parte da cultura ele era um leitor de São Tomás. Um leitor de São Tomás, exato. Vamos lá, deixa eu avançar um pouquinho no nosso programa aqui. Eu quero trazer agora o milagre da beatificação dele, o milagre que foi escolhido para beatificá-lo, que é necessário. Sim. E foi de um caso extraordinário acontecido em 1933 com um senhor chamado Domênico Celan. A gente vai ouvir o relato. O milagre foi investigado rigorosamente por comissões médicas e teológicas do Vaticano, confirmando que a cura foi rápida, completa e inexplicável à luz da ciência. O milagre envolveu Domênico Celan, um homem de 41 anos que sofria de tuberculose óssea avançada, conhecida como doença de Pott, uma infecção grave na coluna vertebral que o deixava paralisado com perda de sensibilidade nos membros inferiores. Celan estava acamado desde setembro de 1933 e os médicos consideravam seu caso incurável na época, prevendo morte iminente. Ele recorreu à intercessão de Pier Giorgio Frassati, orando com uma fotografia e uma oração dedicada ao jovem. Pouco tempo após as orações, Celan experimentou uma melhora repentina e inexplicável. Recuperou a mobilidade, a sensibilidade e a saúde plena, sem sequelas. Exames médicos posteriores confirmaram a cura total. Quando ele morre, ele já imediatamente começa a sua fama de santidade, né? Perfeito. Sim, conta-se que tanto que ali, olha, 1933, foram que 8 anos depois da morte dele, que já haviam fotografias, os santinhos que a gente fala, santinhos com ele e uma oração para ele. Impressionante, né? Conta-se, inclusive, em tons assim admirados, porque o pai, ao ver aquela grande multidão ali na frente, fica completamente impressionado. E aquilo toca profundamente, né? Então, fala-se que o primeiro grande milagre do Frassati é a conversão do pai, porque a partir dali ele começa a perceber o tesouro que era o filho dele e a importância daqueles valores que o filho dele perseguia, que ele menosprezava completamente. Você sabe que eu estou aqui já quase chorando, porque eu imagino o arrependimento do pai, de ter aquele julgamento. Ele já falou sobre isso. Pois não. Ele deixou testemunhos, né, sobre como ele se arrependia de ter julgado o filho, de não ter passado o tempo que ele deveria ter passado com o filho, dos conflitos que ele teve por não compreender, né, quem era o filho dele, realmente. E aí ver depois o mundo inteiro se interessar pelo filho. Meu Deus. Vamos seguir aqui. O próximo milagre que foi reconhecido para a canonização dele foi com um seminarista mexicano que vivia nos Estados Unidos, chamado Juan Gutiérrez. A gente vai ver o relato. O próprio Juan, que agora é padre, contando. Cuando yo era seminarista, estaba estudiando mi primer año de teología en el seminario de San Juan en Camarillo, California, y fui a jugar básquetbol con los seminaristas y tuve una lesión del tendón de Aquiles, me desgarré el tendón de Aquiles. Entonces, para atender eso, mi doctor me dijo que tenía que recibir una cirugía para repararlo. Pero cuando recibí el diagnóstico de mi tendón de Aquiles desgarrado, al siguiente día comencé una novena. Después de un par de días estaba orando en la capilla del seminario cuando comencé a sentir una sensación de calor en los pies, porque yo estaba de rodillas, y pensé que tal vez había un incendio debajo de las bancas, porque tal vez una salida eléctrica estaba incendiándose, pero al buscar no veía fuego, no olía quemado, y me di cuenta que era el área de mi lesión donde yo sentía ese calor, que era como gentil, pero que crecía poco a poco. Y después de ese día yo personalmente dejé de preocuparme de mi lesión, dejé de pensar en eso, pero ya tenía una reunión programada para ver al cirujano que iba a hacerme la cirugía. Después fui a ver al cirujano y él, después de examinarme, me dijo: no encuentro tu desgarre, debes tener alguien allá arriba que cuida de ti. Que relato maravilhoso. Jogando basquete, teve a lesão no tendão de Aquiles, rompeu o tendão de Aquiles. Ele então vai aos médicos, começa tratamento, tudo aquilo, e começa a fazer uma novena a Pier Giorgio Frassati. E quando ele está fazendo a novena, um dia vai para a capela, e na capela ele diz que começa a sentir, como que se tivesse o banco da capela pegando fogo, embaixo dele pegando fogo,
e ele percebeu que aquele fogo estava atingindo mais o pé, lá onde o tendão de Aquiles estava rompido. E aí ele fala, depois volta ao médico, chega lá quando o médico vê e disse, tem alguma coisa acontecendo aqui, alguém lá em cima está cuidando de você. Exato. É muito simbólico que tenha sido, né, uma lesão provocada por esporte, que tenha sido o santo, né, o padroeiro dos esportistas, que tenha intercedido. Né? Que coisa fantástica! Estamos falando de Pier Giorgio Frassati, São Pier Giorgio Frassati. Eu vou chamar agora a Ana Raquel também para trazer um relato do que ela indo lá, conhecendo. Ela foi em todos os lugares que ele viveu, ela conheceu tudo sobre ele. Que relato ela faz sobre o pensamento de Frassati? Pois não, Ana? A vida de Frassati é tão impressionante, tão rica. Ele fez tanta coisa, a gente tem tanto testemunho. São tantas frases importantes que não tem como abarcar tudo, não tem como falar sobre tudo de uma vez só. É natural, então, que cada pessoa fique com as partes que mais lhe tocam, né? Eu vou aqui mencionar alguns tópicos que chamam a atenção na vida de Frassati e que conversam bem com o que a igreja tem falado atualmente. Por exemplo, o amor e o cuidado pela natureza. Frassati é alguém que ama as pedras, as montanhas, a neve. Frassati, como um jovem saudável, ele praticava esportes. E a igreja vem cada vez mais falando sobre esse assunto também. O Papa Francisco chegou a lançar um livro sobre esporte, e inclusive o prefácio é de Carlo Ancelotti, o atual técnico da seleção brasileira. Eu não duvido que em breve saiam documentos oficiais sobre o esporte. A gente pode relacionar Frassati também com o clamor pela paz e pela unidade. Ele ficava realmente transtornado, era algo que afetava muito a ele, a guerra. Ele se preocupava de fato com a guerra e ele buscava ali entre os seus contatos informações sobre o que poderia ser feito para que a guerra cessasse. Então, Frassati se mostra também aí bastante atual. Quantas questões a gente está aqui se deparando com elas. Vocês querem comentar alguns desses elementos que a Ana trouxe? Queria falar rapidamente sobre essa questão do esporte, para mostrar que, principalmente hoje, a gente ouve muito uma ode aos esportes, ao cuidado da saúde, etc., né? Essa apologia do wellness, né? O culto ao corpo. Culto ao corpo, exato. E mostrar que, olha, a gente não só tem duas opções. Ou um culto hedonista ao corpo, ou um relaxamento, ou entender que o corpo é mau, é a prisão da alma e a gente deve olhar só a alma, né? Santos como o Pier Giorgio Frassati nos mostra que nós podemos santificar, tornar divinos, divinizar todas as realidades da vida humana, inclusive os esportes. E era exatamente isso que ele fazia. O esporte para Frassati era uma ocasião de apostolado. Você pode ver, sempre ele ia praticar os esportes junto com os amigos. Era uma oportunidade dele aglutinar pessoas em torno de si para levá-las a Deus. E o fato da montanha ser muito emblemática na vida dele é justamente pelo simbolismo que a montanha tem em si mesma, né? De fazer você subir, né? E quanto mais você sobe, quanto mais alta ela é, menos peso você tem que carregar consigo, você tem que ir se desapegando das coisas no caminho, e assim sucessivamente, para esse encontro com Deus lá no alto, né? Que ele sempre levava os amigos, sempre fazia desse momento feliz, alegre, uma oportunidade também de rezar, de crescer em amizade. Acho que isso nos falta, isso nos ajuda hoje a mostrar que tem como a gente encontrar um equilíbrio entre esse culto hedonista ao corpo e também esse relaxamento de fuga do mundo, de fuga de tudo, de descuido completo da saúde. Deus nos deu o corpo, Ele criou, inclusive, a sua imagem e semelhança. Por isso, é bom, Ele quer que nós cuidemos dele, mas ordenadamente. E o Frassati nos ensina muito bem como fazê-lo. Esse rumo ao alto, que era lema dele, era em todos esses sentidos. Perfeitamente. Algo a acrescentar, Moisés? Uma coisa interessante é que o esporte para ele também era um momento de serviço.
nessas expedições que ele fazia com grande frequência para as montanhas, ele ajudava a liderar, né, porque muita gente que ia não tinha a experiência que ele tinha, ele escalava desde desde pequeno, né? Então ele tinha uma grande experiência, embora muito jovem. Ele liderava, mas ele também ajudava a carregar os pesos, a montar os acampamentos, a desfazer os acampamentos. Era o cara que estava sempre liderando, mas ao mesmo tempo servindo a todos, né? Não deixava, ele cuidava para que todos estivessem em segurança, não deixava ninguém para trás, vendo sempre que está todo mundo indo bem, todo mundo voltando. Então, era um momento de serviço também aos amigos. Eu vou chamar o padre Dalladea agora, também para falar exatamente sobre esse tempo aí. A Ana destacou, ele era um homem de paz, não é? E em tempos de guerra lá na Itália, a gente vai voltar a falar sobre isso agora com o padre Dalladea, nos falar daquela Itália. São Pedro Frassati viveu numa Itália marcada pelo pós-guerra, por crises sociais profundas e pelo crescimento do fascismo, que brotava das relações injustas e da pobreza da sociedade italiana. Ele era de uma família rica, mas escolheu outro caminho, estar com os pobres, visitar os doentes, ajudar os operários, levar remédios e pão às periferias de Turim, levando também esperança. Enquanto muitos se fechavam em privilégios e no medo, ele se fez presença de luz. Dizia também que encontrava uma luz entre os pobres que ele não achava entre os ricos e abastados. Ele brilhou porque decidiu se colocar do lado certo da história, do lado dos pequenos, da justiça, do evangelho. Foi liderança e inspirou muitos outros jovens como ele. No meio da escuridão da história, Frassati brilhou porque escolheu o lado dos pobres para seguir o Cristo. O Cristo que se despojou de tudo e se fez pobre por nós, segundo Filipenses 2, 5 a 11. A gente já pincelou aqui no começo do programa sobre essa questão política lá da Itália. Estava numa transição. Benito Mussolini se tornava um ditador. É neste tempo que ele se insurge contra aquela questão política, aquele movimento político todo que estava nascente. Exato. Não é? Você já falou sobre isso comigo recentemente, sobre exatamente a postura dele. Ele chegou a se confrontar politicamente com aqueles que estavam defendendo aquele regime nascente, né? Uma das características do fascismo é que ele propõe o Estado como o grande centro da sociedade. Então, praticamente um substituto de Deus. O Estado se coloca no lugar de Deus. E naquela época muito confuso, ele se assemelhava até ao comunismo. Ele tinha características de comunismo e do socialismo, porque aqueles que estavam se tornando fascistas eram ex-socialistas insatisfeitos com a questão política italiana. Muitos deles estavam com Mussolini. Sim, o próprio Mussolini ele tinha um passado socialista. Né? E o Pier Giorgio ele teve momentos de conflito físico realmente com militantes do fascismo. Um desses episódios foi quando dois fascistas tentaram invadir a casa dele. Porque era a casa do senador, né, um senador italiano, só que naquele momento ele estava sozinho em casa. Então, coube a ele defender a casa dele e defender a si mesmo também. Então, ele conseguiu expulsar os dois militantes realmente aos socos. Né? Ele os expulsou aos socos. E houve um outro episódio em que ele estava voltando para casa à noite com os amigos e foi cercado por um grupo de fascistas, que também houve ali um conflito físico, que ele também conseguiu ali se sair bem. Até algumas pessoas... E o fascismo, exatamente, contra a propriedade privada, invadindo propriedades privadas. Sim. A origem do fascismo, veja o que é. Hoje, até já vi algumas pessoas chamando o Frassati de o santo antifascista. Né? Ele mas nesse sentido do fascismo verdadeiro. O fascismo raiz, né? Que existia ali com Mussolini, que propunha o Estado todo-poderoso dominando a sociedade e substituindo Deus, a família, né, nisso. Não tem nada a ver com esse fascismo que hoje algumas pessoas acusam, né? Que hoje tudo que é diferente do que eu penso é fascista, né? Então, ele é um santo antifascista nesse sentido, contra o fascismo verdadeiro. E ele nunca foi atrás de ninguém, né? Ele vivenciou esses conflitos porque os conflitos foram até ele. Ele não era uma pessoa que
militava propriamente contra, né? Mas ele não se escondia, ele não deixava de atuar. Olha, eu quero aqui, se possível, esse programa não acabaria com a presença de vocês aqui também, mas a gente tem sempre um tempo. Eu quero agradecer a presença de vocês. O último bloco eu vou ter aqui o Christopher e ainda com os nossos convidados, mas eu quero agradecer. Padre Rodolfo, foi um prazer enorme recebê-lo aqui e ouvir tantas coisas magníficas sobre Frassati, que o senhor conhece e que imagino está aprofundando mais, não é? Com toda certeza. Para mim é uma alegria poder estar aqui nessa conversa amistosa, amiga, falando de um amigo nosso, os santos, nada mais são do que também esses grandes amigos nossos, amigos de Deus, Frassati, que nos une aqui, e poder partilhar um pouco esses insights e o quanto a vida do Frassati ajudou a mim, particularmente na minha oração, na minha vivência, inclusive enquanto sacerdote, enquanto sacerdote universitário, em meio a jovens, nas universidades públicas, inclusive, e que as pessoas que nos assistem agora possam, sob a intercessão de São Pier Giorgio Frassati, progredir cada vez mais na busca pela santidade, uma santidade possível. É isso que ele nos mostra com a sua vida. Moisés, obrigado igualmente. Eu que agradeço aqui, aprendi bastante aqui com vocês. Mostrando aqui o seu livro, vai aparecer também na tela para todo mundo. Olha, Um Tipo Suspeito, a história de São Pier Giorgio Frassati, escrito para crianças, mas os adultos também estão lendo, viu? Eu li, tá? Que bom. E foi uma grande alegria estar aqui com vocês e espero, né, que esse grande santo possa ser cada vez mais conhecido, né, do público brasileiro. Vocês já viram as redes sociais aí dos nossos convidados aqui, entrem lá, cumprimentem, façam os comentários que quiserem também. E padre, ainda neste bloco, eu peço a bênção de Deus para os nossos telespectadores, por favor, deixem. Né? Com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pier Giorgio Frassati, desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, obrigado. E já, no quarto e último bloco do nosso programa de hoje, eu vou trazer aqui o Christopher. O Christopher é chefe de cozinha, é empresário, membro do Regnum Christi e vai contar a história dele com Pier Giorgio Frassati. Até já. Estamos falando de vida, estamos falando de santidade, estamos falando de juventude, estamos falando de surpresa, que o mundo inteiro ficou surpreso por ver esses dois novos santos católicos canonizados recentemente por Leão XIV. E estamos falando também de histórias de vida. Interessante, estamos falando também de cultura, de política, porque Pier Giorgio Frassati, um desses dois recentes santos que estamos hoje aqui nos debruçando sobre ele conseguiu mergulhar em todos esses universos e hoje é causa de encantamento para todos nós. É assim que eu recebo aqui mais um convidado da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, Christopher Albieri, chefe de cozinha, empresário, membro do Regnum Christi. Tudo bem, Christopher? Tudo bem, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre Frassati. É uma alegria imensa compartilhar o que eu vivi com ele, as experiências que eu tive com o Frassati. Você já estava escutando aqui os outros convidados nossos, não é? A gente já conversou na Rádio Canção Nova nesta semana e eu queria te pedir agora para contar exatamente isto. Como foi o seu conhecimento deste jovem, que ainda não era santo quando você o conheceu, já era beato, mas como foi que você descobriu Pier Giorgio Frassati? Dentro do movimento Regnum Christi, né, a gente tem uma atividade que chama Trido, que é 3 dias em silêncio. E a gente vai fazer um retiro em silêncio durante 3 dias. E eu estava recém-convertido, conhecendo, eu fui fazer essa atividade. Quantos anos você tinha? Tinha 23 anos. 23 anos. E aí eu... 10 anos atrás. 10 anos atrás. Continua menino, tá bom. 10 anos atrás, 14 anos atrás. E eu fui lá e normalmente tinha uma cultura de colocar um livro de santo. Aí que vai ser engraçado, né? Tipo um plot twist aí, mas o santo que colocaram foi São Maximiliano Kolbe. Nada a ver com o Frassati, mas foi um santo que foi muito impactante para mim, porque ele simplesmente deu a vida para uma família. E eu fiquei assim, nossa, é disso que um santo precisa fazer para ser santo. E eu comecei com isso na minha cabeça, e eu falei, vou doar toda a minha vida, e fui para um projeto que é do movimento Regnum Christi, uma colaboração, que a gente fica 1 ano fazendo missões, sendo missionário da igreja, 1 ano morando com os padres ou consagrados do movimento, e doando totalmente à igreja. E quando eu cheguei na casa de missão com os padres em São Paulo, eu falei para um padre assim, padre, eu queria ser santo, mas
como é que eu vou saber quando eu tenho que morrer por uma pessoa? Aí ele deu risada e falou assim, não precisa fazer isso. Tem muitos santos que não morreram por alguém, que não fizeram isso e tudo mais. Você estava com Maximiliano Kolbe na mente, né? Só ele que eu conhecia, não conhecia outro santo. E aí ele falou, lê esse livro aqui, que é até um livro da editora Canção Nova, que chama Santos de Calça Jeans, que o Moisés comentou, até que tem um escrito, né, sobre isso. E aí lá tinha várias frases de Frassati, até então beato, e do João Paulo II, né, que ele falava muito do Frassati, tinha uma breve história sobre o Frassati nesse livro, e eu falei, nossa, que santo diferente, é beato, né, que beato diferente, deixa eu estudar mais sobre ele. E foi aí, em 2014, que eu comecei a ter esse contato mais com o Frassati, e ele me guiou durante toda a minha vida até hoje, assim, né, mais ocultamente, é mais uma conversa íntima entre eu e ele. E a parte que eu tomei mais para mim foi esse contato com o necessitado. O que necessitado precisa de ajuda, precisa. E isso está sendo muito confundido dentro da Igreja Católica como ativismo social, como uma pessoa que só faz isso. Não, a gente tem que rezar, a gente não pode mexer com o necessitado e tudo mais. Frassati conseguiu conciliar todas essas coisas, sendo um homem extremamente de Deus e extremamente caridoso. Extremamente caridoso. Acho que falta muito para a gente ainda ter esse olhar. E a caridade vai muito além de dar algo. Vai muito além de dar algo. O Frassati não dava só algo. Primeiro ele dava. Depois ele vinha e acolhia e falava, quem é você? Como é que você está? O que você precisa mais? Como você precisa de ajuda? A propósito disso, já quero te perguntar algo que te perguntei na Rádio Canção Nova também no nosso programa. Você tem uma padaria aqui em Brasília, isso, na Asa Norte. Como é que funciona lá? Conta aí aquilo que você contou na rádio. A padaria era um café. Eu sempre sonhei em ter um café, uma padaria. Eu e minha esposa. Você é chefe de cozinha, né? Sou chefe de cozinha, tudo. E eu e minha esposa, assim, quando a gente aposentar, a gente vai para o interior de São Paulo, que eu sou do interior de São Paulo. A gente vai abrir um cafezinho, uma padaria, para ficar conversando com meus amigos, receber padres e tudo lá, e todo mundo. E também, aí Deus adiantou um pouco os planos, né? Consegui a graça de ter uma padaria aqui em Brasília, na Asa Norte. E ela é uma padaria muito especial. Primeiro que a gente tem lá, quando você chega, você já sabe que é católica, porque tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Eu sempre tive essa devoção ao Sagrado Coração, até através do movimento do Reino Cristo. E eu fiz a entronização deles. E nessa conversa, eu estava lá trabalhando muito. Sabe que isso é bonito, eu quero aproveitar e pedir a todos os empresários que façam isso. Em outros lugares, tem o quadro da Divina Misericórdia, que já foi causa de milagres em muitos estabelecimentos comerciais, mas a entronização do Sagrado Coração de Jesus e de Maria é preciosíssima também, não só nos nossos lares, mas eu louvo a Deus quando eu vejo empresários que fazem isso e deixam assim, bem visível em seus estabelecimentos comerciais. Então, o mesmo que você está dizendo aqui agora, eu incentivo outros a fazerem. Falando nisso, pode entrar em contato comigo, que a gente está com esse projeto agora, para unir todos os empresários, e quem quer fazer a entronização pode vir falar comigo, que a gente vai começar a fazer a entronização com um padre e uma consagrada, e vai montar um grupo de oração e de apoio entre um e outros que tem essa imagem na sua própria empresa. Muito bem. Tá. Vamos lá. E aí, vamos lá que eu vou... Eu quero ouvir aquela orientação que você deu aos seus funcionários. E aí eu falei, então aí nesse Sagrado Coração de Jesus tem uma conversa, né? Tem um diálogo com Jesus, né? E Jesus pede que nunca deixe de desamparar ninguém que venha com necessidade, que venha pedir algo para você. E eu falei, nossa, é Frassati falando comigo também. E aí eu dei uma orientação para todos os funcionários que nenhum morador de rua ou vendedor que venha vender algo aqui saia sem pelo menos um pão. Se o que eles pedirem, eles vão receber aqui na loja. Se eles pedirem um pão, pedirem um pão de queijo, pedir um café, vão receber. E quando eu estou lá, eles recebem mais que isso, né? Eu vou e aí eu falo assim, vem aqui, vamos conversar um pouco. Sabe que isso que eu achei mais bonito ainda, vai lá, conta. Vamos conversar um pouco, o que está acontecendo. E tem duas historinhas, tem uma nova agora. Opa, conta aí as duas. Tem duas historinhas aí. A primeira história é que um foi lá, ele estava meio alterado,
E eu falei assim, você quer um pão? Quero. Eu falei, você tem família? Ele, tenho. Eu falei, quer pão para sua família? Ele, quero. Eu falei, tá bom, mas para você levar esse pão para sua família, você vai ter que daqui ir para sua casa. Você não vai ficar na rua, não. Aí ele, tá bom. E eu quero que você volte melhor. Você não volta aqui estando desse jeito. Aí ele, tá bom. Tá bom, seu Cris, né? Eles falam, seu Cris, né? E aí aí ele foi, aí ele sumiu, assim. Alguns dias? Ficou uns dias aí sem aparecer, ficou 1 semana, 2 semanas sem aparecer, 3 semanas, aí um dia ele voltou. Ele, amigo, tudo bom? Lá de longe, assim, falou berrando, né? Amigo, tudo bom? Eu falei, e aí, tudo bem? Vem aqui e tal. Ele veio e falou assim, muito obrigado pelo pão, não sei o quê, eu tô há 15 dias limpo. Eu não vim antes porque eu caí nesses dias, mas já tô há 15 dias limpo e meu filho tá aqui me ajudando a não entrar mais nas drogas e não beber mais e tudo mais. E aí, na outra semana, ele já veio com uma cestinha de... Já estava vendendo. Já estava vendendo coisa, no semáforo. Sinal, estava vendendo nas lojas paninho de chão, que a gente precisa muito até. E eu aproveitei quando você falou isso no rádio, pedi às pessoas, quando você encontrar alguém vendendo pano de prato no sinal, saco de lixo no sinal, alguma coisinha, compre para ajudar. E pergunta o nome, reza por ele, sim, abençoe ele, sabe? Ele tem poder, isso fala que Jesus está olhando por ele também. Se você não lembrar o nome na sua oração, Jesus sabe a intenção que você estava tendo. Sabe, eu acho isso é muito importante, rezar por eles e também ajudar, sabe, de qualquer forma. Pode ser, eu sempre abro a janela e a gente agora está num calor extremo aqui em Brasília, né? Então normalmente a gente fica com o ar-condicionado ligado e tem o costume de não dar oi, não falar nada e tudo mais. Mas abre a janela, cumprimenta, pergunta, não tem problema. Essas pessoas que estão ali vendendo não vão fazer mal para você. Estamos falando de Frassati, não estamos? Eu quero aproveitar e chamar aqui agora, também nesse bloco final do nosso programa, e a gente volta comentando, ainda aqueles nossos convidados. Olha, tem aqui a Ana Raquel, ela fala exatamente sobre Frassati e os apostolados que ele tinha. Até a equipe preparou para a gente, nós vamos ouvir agora o exemplo de apostolados que ele tinha, semelhante ao que você está nos trazendo aqui agora. A gente pode apontar todo o serviço de apostolado dele, apostolado do bom exemplo, apostolado da caridade, apostolado da persuasão. Por fim, a gente pode apontá-lo como modelo mesmo na vivência da caridade. Ele andava por escrito com aquele trecho de 1 Coríntios que fala sobre a caridade, né? E ele repetia que sem a caridade ele nada seria. Ele também dizia que a caridade era a finalidade pela qual ele queria lutar. E também mencionava, todo mundo sabe que a caridade é o fundamento da nossa religião. Então, ele tinha muita consciência da centralidade da caridade na religião. E ele buscava trazer essa centralidade da caridade para a sua vida. E ele efetivamente viveu segundo este seu desejo. A gente vê que ele foi alguém que muito amou. E isso é o que mais importa. No final das contas, é o que fica. É a caridade. Como é que a gente consegue olhar, Christopher, para um santo tão jovem, mas que tem esse exemplo tão forte da caridade, do amor, da doação de si aos outros? Esse é o que impressiona, né? Não, impressiona muito. Eu acho que ele é um exemplo para todos os jovens de caminho para a santidade. E essa sede deve estar dentro do coração da juventude? Deve, perdura, não só para a juventude, fica para o resto da vida. Você disse que frases de Frassati te marcaram muito, não é? A gente está aqui com alguns cards também, vou pedir à nossa equipe que ponha aqui. Tem frases de Frassati e que demonstram exatamente esse amor dele, e essa preocupação dele, o pensamento dele, e que a gente vai trazer aqui agora para vocês virem. Olha, Jesus visita-me todos os dias na Eucaristia e eu retribuo visitando os pobres e doentes. Viver sem fé, sem patrimônio para defender, sem sustentar a verdade numa luta contínua, não é viver, mas fingir que se vive.
E para concluir também, conversando com um jovem aqui, era bem-humorado, espirituoso. Mais uma vez, enfatizando isto, a Ana Raquel é quem vai falar com a gente sobre isto e ela vai trazer mais episódios aqui. O Papa Francisco costumava ressaltar a importância do bom humor. São João Paulo II também. A alegria, o bom humor é muito importante para o cristão. E Frassati, ele é exemplo também neste bom humor. A gargalhada dele dava para ouvir. De outros quarteirões, ele cantava desafinado para divertir os colegas. Ele fazia várias pegadinhas, né? Ele colocava pedras nos sacos de dormir dos colegas. Ele enviava convites para festas que não iam acontecer. Enfim, era uma pessoa muito espirituosa, muito brincalhona. Que fantástico isso, hein? Que fantástico, Christopher. Eu estou dando risada nessa briga de convite para festa que não existia. O jovem era jovem. Ele ensinava o jovem a ser jovem. Sim, nada. O jovem, sendo jovem, é muito divertido. E isso faz falta hoje, hein? Porque ainda mais nesse mundo tecnológico, se está perdendo essa capacidade. E está perdendo o sentido da brincadeira também. Onde tudo que é brincadeira é motivo de alguma coisa, ou é discriminação, é preconceito, e às vezes é só uma brincadeira entre dois amigos. Sim. E para concluir agora, eu quero trazer aqui também as despedidas e o agradecimento ao padre Paulo Dalladea. Ele nos fala sobre, melhor, ele se despede de nós, mas ele também agora deixa-nos uma ponte, um alertinha, a inspiração que Frassati passa a ser. Eu que agradeço, muito obrigado de conhecer você, de estar no programa, muito obrigado de poder falar sobre São Pedro Frassati. Acho que é um santo que pode inspirar a pastoral de juventude, pode inspirar os nossos movimentos católicos, pode inspirar bastante os jovens. Espero que ele ajude a gente a cuidar dos pobres, sem esquecer do Cristo e sem esquecer dos pobres por causa do Cristo. Um abraço, boa noite para todos vocês. Que bela síntese. Tá aí. Obrigado, padre Paulo Dalladea. Que bela síntese. Christopher, obrigado a você também. Muito obrigado pelo convite. Abriu-se uma porta imensa assim, para ter esse santo como modelo de vida para a juventude, para adultos também, para as pessoas que conseguem mudar o mundo sem ser somente ativista, mas com fé, para que Cristo seja o centro, né, das atenções. Tenho certeza que São Pier Giorgio Frassati está agora dizendo para o mundo inteirinho, verso l'alto, rumo ao alto, pensemos no alto, mesmo que estejamos com os pés na terra, pensemos no alto e façamos aqui na terra o bem para merecermos este alto. Valeu, Christopher, foi um prazer, muito obrigado. E a você que esteve conosco também até agora, obrigado. Deus abençoe você, sua noite, sua casa, família, seus dias rumo ao alto. Grande abraço, até a próxima semana.